teste. Olá, boa noite, graça e paz, tudo bem? Glórias a Deus, mais um privilégio, mais uma honra de estarmos aqui na presença do Senhor, né? Como é de costume, bom costume, como uma igreja triunfante, a gente tira 5 minutos para orar, para interceder pelo culto da noite, amém? Então eu gostaria de te convidar para que você foque, para que você interceda, para que o Senhor venha a operar maravilhas em nosso meio essa noite, amém? Você de casa também, você é muito bem-vindo, né? Você que é o sacerdote, você que é o líder da sua casa, já traga todo mundo para a sala, para o ambiente onde vocês vão adorar. Se desligue das coisas do mundo, porque é um momento muito especial, é um momento onde a igreja ora, intercede, para o Senhor fazer tudo aquilo que Ele quer fazer em nosso meio, amém? Então glórias a Deus, pode fechar os seus olhos, você tem total liberdade. Oh, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Pai, no nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, por essa honra de estar aqui com os meus irmãos, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Levantamos mãos santas, sem ira e sem contenda nesse momento. Intercedemos, Pai, no nome de Jesus, por uma noite sobrenatural. Sabemos aonde a Tua palavra é ministrada, algo tem que acontecer. Pai, toma em Suas mãos cada trabalhador que saiu nesse dia frio, Pai, para vir aqui servir pessoas, tendo entendimento que servindo pessoas, estão servindo o próprio Senhor. Obrigado, Pai, porque nós intercedemos por cada vida que irá colocar o pé nesse lugar. Não é um lugar natural, mas cremos, Pai, porque estamos aqui, o Senhor se manifestará. Obrigado porque aquele que colocou o pé aqui esteja passando ou enfrentando um momento de adversidade, de enfermidade, essa pessoa sairá curada dessa noite, porque a Tua palavra e a Tua vontade é essa. Porque Jesus Cristo tomou sobre si cada uma das nossas dores e cada uma das nossas enfermidades. Aquele que chegou abatido, triste, sobrecarregado, vai sair daqui regozijando de alegria, leve, oh aleluia, com esperança. Porque a Tua palavra é aquela que nos dá luz, aquela que nos dá força. Ô Senhor, cada família representada nesse lugar sairá diferente. Talvez casamentos que chegaram aqui em conflitos sairão aqui completamente consertados, porque cremos na palavra e cremos também na unção do Espírito, a unção que despedaça todo jugo. Cremos, Pai, cremos que a Tua palavra nos colocará numa posição de obediência, num lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Por isso abrimos o nosso coração para receber a boa palavra, Senhor. Não aquilo que necessariamente queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos corrige, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos coloca para cima, é aquele que nos conduz em pastos verdejantes. Obrigado, Pai, pela noite de hoje. Toma o ministério de música em Suas mãos, que não sejam músicas cantadas, nem músicas tocadas, nem performance humana, mas sejam verdadeiros sacrifícios de louvor ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque não sairemos da mesma forma que entramos. Toma o ministro dessa noite, Pai, que ele venha falar com inspiração do Teu Espírito. Não seja um conhecimento seco, um conhecimento teórico, não, que venha sim ter o conhecimento, mas lavado com inspiração do Teu Espírito. Obrigado, Pai, pela unção de ensino e manifestação essa noite. Cremos numa noite de poder, cremos numa noite sobrenatural. Obrigado, Pai, porque sairemos alimentados essa noite. Nós glorificamos o Seu nome. Espírito Santo, nos colocamos totalmente em submissão ao Teu ministério. Nós honramos ao Senhor
em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Oh, aleluia. Exaltamos ao Senhor essa noite porque Ele é bom, amém. Você pode ainda com as suas mãos levantadas em ato de rendição e ação de graça ao Senhor, exaltar Ele porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Você pode fazer isso essa noite mesmo. Levante as suas mãos em ato de rendição, em ato de ação de graça ao Senhor. Aleluia. Diga aquilo que está proposto no seu coração essa noite mesmo. Diga que o Senhor é bom. Diga mesmo que você ama ao seu Criador, aquele que te formou, aquele que te criou, aquele que enviou o seu próprio Filho, aquele que enviou o seu próprio Filho para morrer no seu lugar, para dar a sua vida, morrer e ao terceiro dia ressuscitar, e te constituir como igreja do Senhor, e te levantar como igreja do Senhor, amém? Oh, aleluia! Oh, te louvamos, Deus, te exaltamos essa noite, ó Pai, pela tua grandeza, pela tua fidelidade. Oh, obrigado, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que ninguém pode parar a igreja do Senhor, ninguém pode parar a igreja do Senhor, ninguém pode parar a igreja do Senhor, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Oh, porque a igreja do Senhor está em Cristo. Oh, está em Cristo, está em Cristo, e aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, tudo novo se fez, tudo novo se fez, tudo novo se fez. Oh, aleluia. Oh, te louvamos, Deus. Oh, te exaltamos, Pai. Oh, aleluia. Te exaltamos, Senhor. Aleluia, por todo e todo sempre. E é isso que nós vamos exaltar e louvar ao Senhor, amém? Estamos de pé louvando ao Senhor, para a glória dele, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode acompanhar com as palmas? Vamos louvar. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Diga, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nós somos nação
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga, igreja, diga, levante sua mão, diga. A perseguição não parou. A igreja, o Coliseu não parou. A igreja, Os leões não pararam. A igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 As portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia, não importa, Senhor, nós te adoraremos, ó Pai. Nós te adoramos. Continue exaltando o nome do Senhor. Oh, Tu és digno, Senhor. Te adoramos, Deus. Te exaltamos neste lugar. Te adoramos, pois Tu és grande, não há outro. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Adora o Senhor e diga a Ele: queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, declare: grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Você tem agradecido ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, meu querido? Oh, Senhor, nós só podemos te dar graças, ó Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado da tua igreja, o Senhor tem suprido, Pai, as nossas necessidades. O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege. Oh, Senhor, nós só podemos te agradecer, ó Pai, e engrandecer o seu nome, e engrandecer o nome daquele que é todo poderoso, e é aquele que está conosco e estará conosco para sempre. Aleluia, te adoramos, declare, queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós confiamos, oh Senhor, nós confiamos plenamente em ti, ó Pai, porque só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda
igreja. Ele é o noivo esperado. Ele é o supervisor da igreja. Não pense que você está desamparado, porque Ele te supervisiona. Apocalipse capítulo 1 diz que Ele passeia entre os 7 castiçais. E os castiçais simbolizam a plenitude da igreja. Nós temos um supervisor que olha, que vela por nós. E a Bíblia diz no livro de Salmos que Ele não dorme. Aleluia. Você pode se assentar com toda reverência e temor. Obrigado, Ministério de Música. Irmãos, hoje, se você esqueceu, eu vou te lembrar. É o último dia do mês de festividade do aniversário da nossa igreja. O 11º aniversário. Espero que eu esteja certo. E nós não paramos. Nós continuamos. E vamos continuar a proclamar o Evangelho do Senhor nesse lugar e até os confins da terra. Por onde o Senhor nos mandar, nós iremos. A igreja de Seropédica não vai parar. E você sabia que a igreja é você? A igreja sou eu. A igreja não é as paredes. Aqui é um lugar chamado casa de oração, onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor. Em meio a esses momentos que o mundo está vivendo de medo, de temor, de pânico, hoje se tem medo de tudo. Tem medo de tomar vacina para não virar jacaré ou outro bicho qualquer. Você tem medo de morrer, você tem medo de sonhar, tem medo de estudar, tem medo de casar, medo de ter filho. O mundo está sob o domínio de um espírito de medo, de pânico, de ansiedade. E se eu perguntar aqui, o que você sabe a respeito dessa palavra pânico? Eu sei que todos nós daremos uma resposta correta. Mas essa palavra pânico, ela é formada pela junção de 2 outras palavras gregas, que é pan e a outra é ico. Pan é o nome dado a um deus da mitologia grega, o deus Pan. E só de falar isso, a mente já começa a viajar com várias outras coisas, é desenho animado, tem um monte de coisinha com o nome de Pan. E a outra palavra é ico, que em grego isso significa medo. Então a palavra pânico literalmente significa medo do deus Pan. E às vezes você pode estar pensando assim, gente, mas isso é mitologia. Mas Paulo vai dizer que por trás desses ídolos, quem domina, quem atua são demônios, espíritos de medo. E o curioso, irmãos, é que esse tal de Pan tem muito a ver com a passagem bíblica que nós conhecemos muito, que é justamente aquela passagem de um diálogo de Jesus com seus discípulos, e ele pergunta, que dizem os homens acerca de mim? O que vocês dizem a meu respeito? Quem vocês acham que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois ele fala sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E você vai ver que tem a ver. Abre comigo, por favor, em Mateus capítulo 13. E o tema o tema da minha mensagem hoje, irmão, é: ninguém pode impedir o avanço da igreja. E eu quero que você tenha uma expectativa de toda vez que a Bíblia falar igreja,
você diga assim: está falando comigo. E quando Jesus estava falando ali, eu edificarei a minha igreja, ele não estava falando de templo. Jesus não é membro de igreja nenhuma. Ele é o dono da igreja. O dono da igreja invisível. Aquela igreja que é formada por todos os que se convertem a ele, desde da cruz até ele voltar. Amém? Então vamos lá. Coloca aí para mim, por favor, Mateus capítulo 16, versículo de 13 a 18. Eu tomei a vacina, não virei jacaré, irmão, mas eu ainda estou com uma sequelazinha de uma tosse alérgica e só Jesus. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, ore por mim, porque está difícil até de falar hoje. O pastor está de prontidão aí, né? Qualquer coisa você lê aqui e prega. Eu vou contextualizar a igreja no que estava acontecendo ali. Coloque aquela foto número 1 para mim, por favor. A Bíblia diz no versículo 13 que Jesus e seus discípulos chegaram a um lugar chamado Cesareia de Filipe. Deixa essa foto aí, mas antes abre comigo no livro de Isaías, capítulo 9, por favor. Capítulo 9, versículo 1, 2 e depois passa aí para mim. Depois a gente volta. Eu vou precisar disso. Isaías capítulo 9, irmãos, é outra passagem que está ligada, conectada a Mateus capítulo 16. E aqui diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, grava esse nome aqui, e a terra de Naphtali, esse também. Mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas, grava isso aqui, viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Volta lá naquela foto para mim, por favor. Então Jesus chega com seus discípulos nesse lugar aqui, chamado Cesareia de Filipe. A cidade era Cesareia de Filipe, mas o lugar era exatamente a terra de Zebulon e Naphtali. Por que Cesareia de Filipe? Esse lugar, irmãos, ele fica ao norte do Mar da Galileia, aos pés do Monte Hermon. Monte Hermon é uma montanha de rocha, de pedra. E essa passagem, Jesus, como bom rabino, ele usa o contexto histórico, o contexto geográfico, a língua, tudo para contar os ensinamentos que ele queria. Então não é à toa que ele falou sobre essa rocha, sobre essa pedra. Isso aqui é uma montanha de pedra. Então, essa região, que é a de Naphtali e Zebulon, antes havia uma cidade chamada Panéias.
E essa cidade era chamada assim em homenagem ao deus Pan. E esse deus Pan era o filho de Zeus, que teve relação sexual com uma cabra, isso na mitologia grega. E o seu filho, está aqui, ó, que é o tal do deus Pan, ele nasceu com a metade bode e a metade homem. Isso é a mitologia grega, o que eles criam naquela época. Então, quando Jesus chega aqui nessa região de Zebulon, esse povo que habitava aqui, eles viviam amedrontados, aterrorizados, e chamavam isso aqui de Vale da Sombra da Morte, como está lá em Isaías capítulo 9. E o que acontecia aqui, irmãos? Nessa montanha de pedra havia uma gruta, tá vendo aqui? Essa gruta está lá até hoje. Tem alguém do nosso meio que foi lá. E está aqui, ó, o nosso ilustre e perfumado Manecão. Essa gruta aqui, irmãos, é essa aqui, ó. E dentro dela havia uma mina de água muito profunda, e essa mina é uma das nascentes do Rio Jordão. E dentro dessa caverna aqui eram oferecidos sacrifícios de animais, e alguns historiadores dizem que de humanos também. E essa caverna aqui, qual era o nome dela? Porta do Inferno. Essa gruta era chamada de Porta do Inferno, ou Boca do Inferno. Então, Herodes Filipe, que era o filho do rei Herodes, ele recebeu isso de presente, reconstruiu a cidade de Panéias, que era em homenagem a esse deus Pan, só que ele deu outro nome, de Cesareia de Filipe. E por que isso? Cesareia, para homenagear a Tibério César, que era o imperador da época. E Filipe, para homenageá-lo. E aqui, irmãos, era um lugar de adoração a deuses da mitologia grega. Aqui você pode ver um nicho, que é esse aqui, ó. Era um lugar onde eles colocavam estátuas de deuses para adorar. Então, reza a lenda desde lá que esse deus Pan era o rei dos bosques, o rei dos mares, o rei das águas. Aqui, ó, está a gruta de novo e aquele nicho, tá vendo? Lugares onde se colocavam estátuas. Isso aqui hoje está assim, os escombros da cidade. Depois pergunta o Manecão que ele vai falar. Esse Pan saía durante a noite tocando a sua flauta Pan e seduzia as mulheres para que ele pudesse estuprá-las, e também ele praticava a zoofilia, que era o sexo com animais. Essas pessoas que viviam aqui acreditavam nisso. Por isso aquela profecia de Isaías diz lá que eles andavam em trevas, mas que no futuro eles viriam uma grande luz. E essa grande luz chegou quando Jesus estava nesse lugar aqui, esteve aqui. Amém? Então, irmãos, Jesus chega para ele nesse local aqui e fala assim: a Pan e a Zeus, eu estou parafraseando isso, eles conhecem, mas o que eles dizem a meu respeito? E aí os discípulos falam: Senhor, é uma bagunça generalizada, porque ninguém sabe quem você é. Um fala que tu é João Batista, outro fala que tu é Elias, Jeremias, ou então qualquer profeta que vem na cabeça dele, eles falam. E eu posso imaginar Jesus dando um kkk aqui, igual a gente faz no WhatsApp, e depois de rir ele fala: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedrão, já muito afoito, toma a frente e fala para ele: tu és o Cristo, o Filho de um Deus vivo. E nós vamos ver, irmão, que essas palavras não foram ditas por acaso. Elas têm um sentido ligado a isso aqui.
E eu quero fazer uma pausa aqui e falar sobre o pensamento hebraico dessa época aqui. Na nossa Bíblia está escrito a porta do inferno. Não muda muita coisa, mas no contexto original hebraico, bota aquela foto número 2 aí para mim, irmão, por favor. Aonde está escrito na nossa Bíblia a porta do inferno? No hebraico está escrito Ve'acharei Sheol. É isso aqui, ó, as portas do Sheol. E o Sheol na cabeça deles, ó, aqui é o texto de Mateus 16, está aqui Ve'acharei Sheol, e aí continua, Lo, alguma coisa ali. Eu estou estudando hebraico. Então, irmãos, na cabeça dele, o judeu entendia que o Sheol era o lugar de habitação de todos os mortos. Os mortos iam para lá e naquele ambiente, naquela região, haviam 2 cativeiros, 2 ambientes com 2 portões grandes, trancados, e que somente o Messias, quando viesse, seria capaz de abrir aquilo ali. E dentro desse contexto, volta lá a foto para mim, Pedro, ele recebeu essa inspiração de Deus. E ele decretou, tu és o Cristo. E quando ele fala, tu és o Cristo, ele está dizendo ali que tu és o Messias. Tu és o Messias que nós esperamos que vai libertar os justos desse cativeiro. E quando ele fala, tu és o Filho do Deus vivo, irmão, é porque Pan era um Deus morto, filho de um Deus morto. E ali Deus estava declarando, é o meu filho vivo, filho de um Deus vivo. Jesus, debaixo disso, ele fala, boa, Pedrão, mas não enche o peitão não, que não foi você que teve esse raciocínio. Humanamente você não teria condições de saber isso. Mas o meu Pai que está no céu te revelou essa coisa. Então não foi Pedro, irmão, que falou aquilo por falar. Leu num para-choque de caminhão e falou. Não, o próprio Deus usou a boca de Pedro e falou isso. Então, resumindo, aquilo ali era um decreto de Deus. Jesus chegou naquele lugar e Deus estava falando assim, eis aí o meu filho vivo, aquele príncipe esperado, lá que eu falei de Gênesis capítulo 3, que viria para destruir o império de Satanás. Eis aí o menino de Isaías capítulo 9, versículo 6, que eu prometi a vocês. Um menino se nos deu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o nome dele será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Era isso que Deus estava falando ali, naquele lugar. Vocês hoje estão vendo uma grande luz. E é isso, irmão, que está em Mateus 16. É o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 9. A Bíblia é fantástica, irmãos. É toda linkada, é toda ligada. Jesus nunca foi num lugar apenas porque ele queria se espreguiçar e tomar um sol. Estava tudo nos trâmites, ele sabia, eu tenho que cumprir essa profecia. Tanto que depois ele fala para os discípulos, não falem para ninguém isso. Por quê? Porque eu ainda não completei a minha missão. Guarda isso para vocês. E ele fala assim, Pedrão, de posse dessa revelação, de posse dessa verdade, de posse dessa rocha, dessa pedra, eu edificarei a minha igreja. E ele estava falando de mim e de você. Eu vou levantar um exército para destruir, para proclamar esse evangelho para o mundo inteiro. Era isso que estava acontecendo aqui, irmão. Hoje acabou o principado de Pan. O meu principado, o principado de Cristo chegou aqui nessa região.
A luz chegou aqui nessa região. E ele quebrou esses paradigmas. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E essa é a mesma luz que eu e você, quando recebemos a Jesus, nós vimos. É essa luz que entra em nós. Jesus Cristo de Nazaré. E deixa eu voltar aqui. Então, meus irmãos, você pode estar pensando assim, isso é coisa da cabeça dele. E eu vou te provar que não é. Pelo menos 3 apóstolos confirmaram essa história aqui, de que Jesus ia no Sheol e abriria esse portão. E o primeiro deles é Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Você pode acompanhar aí, coloca lá para mim, por favor. Pedro estava dizendo ali, ó. Não é isso aí não. Deixa eu... vai passando aí. Isso, exatamente isso aqui. Mas volta o 18 lá, 18 e 19. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual, presta atenção nisso, irmão, no qual também foi aonde? Ele foi no Sheol, ou no Hades, em grego, e pregou, na verdade ele apregoou aos espíritos em prisão, e a Bíblia continua dizendo que era aquele povo da época do dilúvio, que foi desobediente e não creram na promessa de que ele viria. Jesus não foi lá dar segunda chance para ninguém. A chance que nós temos é aqui. Mas ele chegou lá, ele abriu, vamos chamar de portão 2, aquele portão do Sheol, e falou: eu vim mostrar para vocês, porque vocês zombaram naquela época e desacreditaram, mas eu vim, eu estou aqui, e eu venci a morte. Aí o segundo apóstolo é o apóstolo Paulo, no livro de Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, ele fala o que Jesus fez ali naqueles 3 dias que ele da sua morte, antes de ressurgir. Esse fato ali, irmãos, quando Jesus está falando, eu edificarei a minha igreja, o contexto ali, ele já estava preparando os discípulos para a sua morte e ressurreição. Então, tudo ali está ligado ao que? Eu vou levantar um exército para continuar o meu trabalho na terra. E depois ele fala para Pedro: eu te dei a chave dos céus, e você, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, desligado na terra será desligado no céu. E isso, ele não estava falando quando tu quiser um carro, tu fala, está ligado. Quando tu tiver um carro velho, tu fala, está desligado. Não é isso, irmão. Ele estava falando de pregação do evangelho. Aqueles que aceitarem, a igreja confirma no céu. O que não aceitar, a igreja também desliga no céu. Esse é o poder que nós temos, irmão, em Cristo. Amém? O apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, ele diz o que Jesus fez lá naqueles dias, olha. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, os portais da morte, o espírito da morte. A morte aprisionava todos lá no Sheol. Todos, ou no Hades, em grego. E Jesus, quando foi lá, ele não ficou. A morte não pôde detê-los. E ele venceu a morte. Então, Paulo diz aqui, ó, que com a sua ressurreição, ele cancelou toda a nossa condenação, toda a dívida que nós tínhamos, que era contra nós e constava nas ordenanças, ou seja, nas leis que nós transgredíamos, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Não ficou só nisso não, irmão. Ele cancelou, ele pagou o preço por nós,
Mas antes do Espírito Santo levar, ele falou, não, pera um pouquinho, eu tenho que fazer um negócio aqui. Ele fez isso aqui, ó. E despojando, tirou tudo que eles tinham. Me dá essa chave, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Eles são todos meus. Os principados e potestades são as hostes malignas. E os expôs, humilhou eles publicamente, ó. Triunfando deles na cruz. Aí Paulo não se satisfaz com isso. Ele vai lá para Efésios capítulo 4, versículo de 8 a 10. Enquanto eles colocam aí, eu falo para você. Paulo fala assim, quem é aquele que subiu? Se não é o mesmo que desceu às regiões mais baixas. Que regiões são essas, irmãos? O Sheol, o Hades, ou o inferno, como a nossa Bíblia generaliza tudo. Paulo estava dizendo, ele foi lá. Quem é esse que subiu? Se não é o mesmo que desceu, e quando ele subiu, levou cativo o cativeiro. Olha aqui, ó. Então eu vejo aqui Jesus agora indo lá no portão 1, no portão do justo. Abriu, escancarou aquilo ali, falou, você, todo mundo, vem comigo, eu vou tirar vocês do cativeiro. A crença deles era, só o Messias poderia ir lá e libertar os cativos. E Paulo confirma isso, dizendo que, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E se você não está convicto disso ainda, eu vou te mostrar mais um. João escreveu as palavras do próprio Cristo, de quando ele esteve lá. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Deus deu a revelação a Cristo, Cristo deu para o anjo deu para João, João passou para a igreja. Mas a palavra é a mesma. E Jesus Cristo falou, escreve aí. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas hoje eu vivo para sempre. Hoje eu vivo eternamente. Hoje eu vivo pelos séculos dos séculos. Você não está fundado, irmão. Jesus não edificou a sua igreja sobre uma pedra, sobre uma montanha, sobre um homem. Ele edificou sobre uma verdade, que nós somos donos, servos de um Deus que é vivo. Ele é vivo. É um Deus vivo, todo-poderoso. Ele é o dono da igreja. Ele é o que vela por nós. Ele é o fiscal, o supervisor da igreja. É Ele que sustenta a igreja. E eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E olha isso aqui. Ele está falando o que ele foi fazer lá. E tenho as chaves da morte e do Sheol, do inferno. É verdade, irmão. Ele foi lá. O preço foi alto, mas ele foi lá. Ele nos comprou. Pagou um preço. Mas a morte não pôde detê-lo. Os portais da morte não pôde detê-lo. E se não pôde detê-lo, também não pode deter você. Porque você é a igreja. E ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então ele estava dizendo com isso aqui, irmão, eu vou, mas eu vou deixar vocês aqui. E vocês saiam pelo mundo proclamando o evangelho. Essa é a missão única da igreja. Você sabia que a igreja não foi chamada por Deus para fazer ação social? Ela faz e deve continuar fazendo. Mas essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é proclamar o evangelho da reconciliação. Deus nos deu uma ordenança, Cristo nos deu. Vão e saiam pelo mundo. Fazendo o que, Senhor? Pregando o evangelho da reconciliação. Mas eu não sou nada, você é sim.
Você é o embaixador do reino de Deus. E onde você chegar, a autoridade é minha. Fala isso, eu sou embaixador de Deus, que eles vão deixar. As portas se abrirão para você. Esse é o poder que a igreja tem em Cristo, irmão. Foi isso que ele fez lá por nós. Eu queria chamar o Ministério de Música aqui. E eu creio, irmãos, que depois dessa revelação toda que a Bíblia nos trouxe hoje, hoje não, vamos falar desse mês. Na verdade, esse mês todo, eu percebi que as mensagens giraram em torno desse assunto. De mim e de você como igreja do Senhor. Então, se você estava prostrado, nós estamos no ano do recomeço. Jesus veio recomeçar a nossa história. Ela havia se perdido com o pecado, mas Ele veio e recomeçou a nossa história. E agora falou, sai pelo mundo e prega essa mensagem. Quem aceitar, está no time. Quem não tiver, você desliga no céu, porque Ele não quer. Depois disso tudo, eu quero fazer uma pergunta a você. Quem você acha que pode te parar como igreja do Senhor na sua missão que Ele te deu, que Ele nos deu? Ninguém pode nos parar. Sabe por quê? Quem vai à nossa frente é Ele. É Ele. É Ele. E o maior inimigo Ele venceu ali. Isso tudo vai se completar quando Ele voltar para reinar aqui na terra, e nós reinaremos com Ele. Mas Ele deu um recomeço para a gente. Ninguém pode parar a igreja. Ninguém vai parar a igreja de Seropédica. Ninguém vai parar. E eu não estou falando disso aqui, eu estou falando de mim e de você. Ninguém pode nos parar. Se te falta força, Ele renova as suas forças. Se é enfermidade, Ele já te curou sobre isso. Hoje eu cheguei aqui e falei, Senhor, não é possível, Tu parou de me ouvir. Que essa tosse não passa, essa tosse não para, essa tosse não para de jeito nenhum. Eu já estava quase passando um bastão já e... Mas Ele me deu força. E eu preguei essa mensagem, porque eu falei, essa porta do inferno não vai me impedir de falar essa mensagem que Deus mandou aqui. É a pandemia, são os decretos do governo, nada pode nos impedir. Em 2000 anos de história, a igreja de Jesus não deixou de cumprir a sua missão e não deixará até que Ele volte para nos buscar. E eu quero encerrar, irmãos, fazendo uma dinâmica com você. Fica tranquilo. Você pode se colocar de pé? Não esqueci de vocês não. Coloca para mim Romanos capítulo 8. Tem 3 versículos ali que Paulo ele responde essa pergunta. Quem você acha que vai te parar? Aí ele fala no versículo 30, no versículo 31 do capítulo 8 de Romanos. Que diremos então, à vista de tudo isso que foi falado? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E você sabe que por algum tempo na vida eu pensei, o diabo é contra nós. Isso é coisa de quem não lê Bíblia, quem não estuda a Bíblia.
O crente sem noção era crente sem noção. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Vai pro 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a pandemia? Será a depressão? Será o medo? Será o divórcio? A traição? A perseguição? A morte? A fome? Aí ele responde isso aqui, lá no versículo 37. Sabe por que ninguém vai parar a igreja do Senhor, irmãos? Por causa disso aqui, ó. Em todas essas coisas, todas essas mazelas que existem, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Nós somos mais que vitoriosos, irmãos. Nós não precisamos lutar. Ele lutou e venceu. Por isso que nós somos mais que vencedores. E eu quero fazer uma dinâmica com você, irmão. Diante disso daqui, mas eu quero que você não decepcione a Deus. Responda com todo o fôlego que Ele te deu na sua vida. Coloque aquela foto aí para mim. E depois disso, nós vamos cantar aquela canção, o refrão dela. Eu vou perguntar, se Deus é por nós, quem poderá nos impedir? E nós vamos responder, ninguém poderá nos impedir. Vamos ensaiar então. Se Deus é por nós, quem poderá nos impedir? Ninguém poderá nos impedir. Quem poderá nos impedir? Ninguém poderá nos impedir. Quem poderá nos impedir? Ninguém poderá nos impedir. Aleluias! Glória a Deus! Vamos cantar, irmãos. Oh, nada vai parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou, a Cante. igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. Não vai parar, irmão, não vai parar, não vai O parar. inferno não pode não prevalecer. A Vamos morte, avançar, a não tristeza, vamos a parar de angústia, crescer. a escassez, nada Ninguém vai pode parar nada. a igreja do Senhor. Aleluia! A perseguição não parou, E não a vai parar você igreja, também. o Pode vir o Coliseu que não vier. parou, Jesus é o nosso rei. os leões Ele é não o nosso pararam, dono. a Ele é o igreja dono do da igreja. Senhor. Aleluia! O inferno não pode prevalecer. Não vai, Vamos irmão. avançar, Aleluia! vamos parar Vamos de avançar. crescer. Ninguém O pode inferno não vai parar essa igreja. O Senhor vai te sustentar. O Senhor vai te honrar. Vai te levar às alturas. Aleluia! Tu não está sozinho. O dono da igreja está com você. O dono da igreja está com você. Por cima, por baixo, à frente, à sua retaguarda, por onde você estiver, Ele estará à sua frente. Aleluia! Não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. A igreja do Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Pai, nós te damos graças, Senhor, porque tu nos comprou. O preço foi alto, Senhor, mas tu tinha condições de fazer isso. Eu não teria.
tinha condições, mas tu não veio aqui à toa. Você veio resgatar um povo, você veio criar a sua noiva, a sua igreja, e nós nos colocamos à tua disposição, Senhor. Renova as nossas forças, porque nós estamos aqui, ó Deus, disposto a ser enviado, ainda que a morte nos acompanhe, nos alcance. Nós estamos prontos para cumprir a nossa missão de proclamar o Evangelho da salvação, o Evangelho que reconcilia o homem com Deus. Aleluias! Glórias a Deus! Nós te amamos, Senhor. Aleluia! Obrigado, irmão. Obrigado, Deus. Que essa expectativa alimente os nossos corações até que Ele volte. Ele fala na sua palavra em Apocalipse: só mais um pouquinho que eu já estou voltando. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia. Amém. Queridos, antes de você sentar, eu queria você de pé ainda. E eu tive essa direção antes desse culto começar, não combinei nada com o Saulo. Saulo, vem para cá um pouquinho. Glória a Deus. Queria pedir a ajuda do pastor Arthur aqui para me ajudar. E eu quero seguir as direções, amém? O Saulo não está sabendo de nada, amém? Mas como o Saulo bem começou o início dessa ministração, nós estamos encerrando o ciclo do nosso aniversário da igreja hoje, amém? Amém? E como tradicionalmente as pessoas costumam dizer, né? Fechamos hoje com chave de ouro, amém? É assim? Glória a Deus. Sabemos que Saulo tem sido usado pelo Senhor nesse lugar. Existe um chamado na vida dele, ele tem obedecido ao ídolo do Senhor. E assim como eu fiz com a Marcela, fiz com o Samuel, eu sei que eu estive ministrando, outros pastores aqui também, mas hoje aprove essa direção de orar pela tua vida. Eu sei que ele já terminou, mas a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Amém. Amém? Mas você pode levantar suas mãos para cá? Eu queria orar pela sua vida publicamente. Arthur, você pode impor as mãos sobre ele. Pai, eu quero te agradecer, Pai, pela vida do teu ministro. Obrigado pela vida do servo do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque sabemos que há um coração disponível para servir. Ó Pai, eu creio que assim como teu filho ministrou essa noite, e ninguém pode parar a igreja do Senhor. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu creio que as portas do inferno não vão prevalecer contra a vida de Saulo. Eu creio numa graça poderosa sobre a vida do teu filho. Eu creio no nível de unção, a graça do Senhor, a unção do Senhor, o fluir do Senhor, cada vez mais alto, mais intenso. Em nome de Jesus, eu creio numa graça poderosa. Eu creio que hoje os teus filhos estão com os pés aqui ministrando sobre essa plataforma, mas nós declaramos como igreja sobre a vida do teu filho que outras plataformas virão, outras oportunidades virão. E eu creio que o Senhor há de conduzir aonde o Senhor desejar. E em nome de Jesus, obrigado, Pai. O teu filho está se recuperando também desta imunidade que ele recebeu. E eu declaro sobre a vida dele que não há de ficar nenhuma sequela. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Não há de ficar nenhuma sequela em nome de Jesus. Eu declaro, ó Pai, e nós como igreja declaramos sobre a vida do teu filho, ó Pai, o shalom do Senhor, a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Eu creio, ó Pai, em grandes coisas do Senhor serem manifestas, na vida, na família e na casa do teu filho, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Obrigado, Saulo, glória a Deus, pode sentar, querido, amém. Olá, seja bem-vindo a mais um Informe Verbo. Vamos à nossa programação para o mês de agosto. Nossos cultos presenciais e online acontecem toda quinta e domingo, sendo às quintas às 19h45 e aos domingos no horário das 18h45. No segundo domingo do mês, dia 8, temos o culto de Santa Ceia e Cesta da Abundância, então não esqueça de trazer sua contribuição, como alimentos ou produtos de higiene pessoal, para que possamos assistir famílias que estão precisando neste momento de nossa ajuda.
Cremos que o Senhor vai te inspirar a fazer o seu melhor, com a certeza de que aqueles a quem assistimos hoje, em breve estarão junto conosco lançando também sua semente a outras famílias, para que assim todos juntos possamos cada vez mais avançar no Senhor. Sábado, dia 14, teremos um culto especial em nossa igreja. Será o culto Encontro de Milagres com o pastor Davi Feijoli. Este grande homem de Deus tem sido uma ferramenta usada pelo Senhor nesses últimos dias, através do poder do Espírito Santo sobre sua vida, orando por enfermos e tendo recebido muitos testemunhos de curas e milagres. Bom dia, irmã. Aleluia. Como? Eu não sinto mais dor. Aleluia, meu irmão. Aleluia. Nada, irmã. Ela direto. Aqui. Eu não estou sentindo mais. O que você sentiu no chão? Como se fosse alguém me puxando, como uma pessoa puxando meu pé, puxando para lá e para cá. Atos 4:30. Enquanto estendes a mão para curar e para que no nome de Jesus se façam sinais e prodígios. Cremos em um ambiente de milagres e sinais da parte do Senhor neste dia. Não fique de fora e traz mais um com você. No terceiro domingo do mês, dia 15, será o nosso dia Verbo da Vida de Missões, onde todas as igrejas Verbo da Vida no Brasil e no mundo estarão celebrando a Deus pela vinda de Pastor Bandi e sua esposa à nossa nação. E neste ano o tema desse maravilhoso evento será Ásia, reacendendo a luz do grande continente. Então crie expectativas, separe uma generosa oferta para nossos missionários e venha celebrar ao Senhor junto conosco, pois somos uma igreja missionária. Esperamos você! Domingo, dia 22, temos o nosso culto da família, onde nos reunimos para celebrar a Deus por sua graça em nosso lar. Então não se esqueça, domingo dia 22 é dia de reunir a família e cultuar a Deus em sua igreja local. Domingo dia 29, é dia do culto do Espírito Santo. Cremos em uma noite onde o Espírito do Senhor será louvado em nosso meio, então não deixe de congregar e venha para uma noite sobrenatural no culto do Espírito Santo no último domingo deste mês. Quarta-feira, dia 25, é dia de reunião com todos os trabalhadores da igreja local. Não esqueça deste tempo com sua igreja, alinhando a visão, gerando um tempo de comunhão e oração com seus irmãos e liderança. Sua presença é indispensável neste dia. Não fique de fora. Quarta-feira, dia 25, você tem um compromisso marcado com sua igreja local. Então é isso. Louve ao Senhor e desfrute de cada momento em sua igreja local este mês. E não esqueça de conferir nossas redes sociais. Seja abençoado na prática da palavra. Deus, palavra maravilhosa, irmãos. Tenho certeza que você foi alimentado pela palavra do Senhor. E eu gostaria, de falar para você, que você ouvisse e visse novamente essa palavra. Saiba que não foi uma palavra comum, não que a palavra do Senhor seja comum, mas foi uma palavra profética. Eu creio no nome de Jesus que pessoas se entraram aqui abatidas, sobrecarregadas, mas uma palavra de ânimo foi pregada hoje. E se você e eu, nós pegarmos com muita firmeza a palavra que foi liberada hoje, nada nem ninguém vai nos segurar, nada vai nos parar, porque ninguém pode segurar a igreja do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Fui muito alimentado, tenho certeza também você aí de casa também. Eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem para que outras pessoas possam também ter essa oportunidade. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Gostaria que nesse momento, com esse mesmo espírito, a gente honrasse ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, é um texto que, para mim, mais cabe mesmo a questão de honra, quando fala sobre finanças ao Senhor. Fala assim lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a sua renda. Versículo 10, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então sabe de uma coisa, irmãos? Esse é o momento de a gente entregar para o Senhor as nossas primícias, no que tange a finanças.
Porque quando a gente envolve o Senhor na área financeira, Ele faz a parte dele. Quando nós cumprimos os princípios, Ele vem nos abençoando. Amém? Então você vai ter o privilégio, você vai ter a honra de colocar, de depositar o seu coração na área de finanças. Lembrando aqui também, como a gente está na reta final do aniversário da nossa igreja, foi passado um envelope para você separar, em tom de gratidão, uma oferta especial para a igreja. Talvez, não sei se talvez você trouxe ou não, mas você também vai ter essa oportunidade de honrar a sua igreja local, onde você tem se alimentado, você tem recebido do Senhor, porque eu tenho certeza absoluta que nada vai parar a igreja do Senhor. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé, para a gente não fazer de qualquer jeito. Separe o seu melhor, a sua primícia, em nome de Jesus. Levante para o alto. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor dá semente ao que semeia e pão para alimento. Que o Senhor a cada dia possa nos dar o discernimento para saber o que é pão e o que é semente. Porque somos um povo, somos a igreja do Senhor, que tem um coração generoso, com liberalidade. Muito obrigado pela oportunidade, Pai, de te honrar na área de finanças. Cremos, Pai, e não fazemos isso por barganha, mas isso é uma semente que cairá no bom solo e vai frutificar, porque nós servimos a um Deus que é bom, mas acima de tudo é galardoador. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de te honrar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você aí de casa também vai ter esse privilégio. Aqui na nossa tela está aparecendo nosso banco, a nossa agência, a nossa conta. Também você tem a oportunidade de fazer na modalidade Pix, que é o CNPJ da igreja. Você também vai ter o privilégio, você vai ter a honra de dizimar aqui ao Senhor, amém? Ministério de Música vai começar a tocar, os diáconos vão passar e você vai poder ofertar na casa do Senhor, amém? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos, diga, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé e estamos de pé. Diga Nação Santa, declare: Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Oh, aleluia, aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós te rendemos graça, Senhor. Muito obrigado. Sabemos que essa semente caiu num bom solo e ela vai frutificar 30, a 60 e a 100 por 1, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, a gente já está finalizando. Que noite poderosa, amém? Fomos alimentados pela palavra do Senhor. Amém. Cria expectativa, irmãos, para o mês de agosto. Né, tem muita coisa boa para acontecer
e o nosso coração se enche de alegria. Amém? Glórias a Deus. Eu vou dar um recadinho, né, bem rápido. A gente agora nesse sábado, né, nós teremos uma saída, uma saída para a igreja Volta Redonda, com Rosana Lira, uma ministra do Verbo da Vida, aonde vai estar falando um pouco lá sobre submissão, sobre autoridade. Temos um vídeo aqui, né? Tá aí? Se não tiver, tá tudo bem. Tá aí? Se não tiver... Temos um vídeo aqui. Oh, aleluia! Glórias a Deus. Então, a conferência, submissão e honra. Você que deseja ir, né, é necessário que você dê o nome, né, para a nossa secretária, Michele, né, faz o sinal. Né, não tem cobrança, né, não tem um valor específico, mas se faz necessário de você dar o nome para o próprio pastor lá se planejar, se organizar. Amém? Os irmãos aqui estão se organizando, né, sobre carona, sobre essas coisas. Então, assim, você que deseja no seu coração, vá, porque eu tenho certeza que o Senhor vai acrescentar muito em nossas vidas. Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Gostaria também, né, de falar para você que criar expectativa, né, para o dia 14. Né, homem de Deus, Davi Feijoli, é muito usado mesmo em curas de milagres, foi chamado no dom ministerial, fantástico, né, onde a gente vê de fato coisas acontecendo, como na época de Jesus. Então, crie expectativa no seu coração, chame enfermos para esse dia, amém? Glórias a Deus, chame enfermos para esse dia, porque cremos que o Senhor fará proezas em nosso meio, amém? Glórias a Deus. Temos aqui algo para passar. O que você tem? Um deslizamento na minha coluna. Há quanto tempo tem isso? Uns 5 anos. Ó, em nome de Jesus, ó, sobre ela, ó, mais. Vai levantar curada, meu irmão. Rapidinho. Eu quero dizer algo rápido, porque o Espírito Santo me fez voltar. Eu estava aqui e eu cheguei com muitas dores. E eu fui diagnosticada com esse deslizamento na coluna que me causava muita dor. E eu vi o pastor falando tudo isso. E eu fechei os olhos enquanto ele estava curando. E eu disse, Deus, eu não preciso ver para que o Senhor me cure. Eu creio que o Senhor pode me curar. E quando eu fechei os olhos, eu senti assim como se eu estivesse toda congelando. E foi na hora que o pastor falou, o que é que você tem? Então, Deus viu a minha fé. E eu não estou sentindo nada. E eu estava escutando o que ele estava dizendo. E eu senti os meus ossos estralando. E eu creio que eu fui curada.
Deus, que maravilha, irmãos. Então gere expectativa, ore por esse dia, porque nós cremos numa noite sobrenatural. Chame enfermos, né? Porque a unção que opera sobre a vida desse homem, né? Um dom do evangelista, é algo sobrenatural mesmo, é para impactar, e cremos que essa noite, do dia 14, será para marcar vidas nesse lugar. Amém? Então gere expectativa, vá orando, convide pessoas, porque eu tenho certeza que vidas serão transformadas nesse dia. Amém? Glórias a Deus. Pastor, alguma coisa? Não? Queria que você se colocasse de pé, a gente está finalizando. Que noite maravilhosa, irmãos. Me sinto alimentado pela palavra do Senhor. Glórias a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, que alimenta o nosso espírito, Senhor. Obrigado porque sabemos que não foi um discurso humano, mas foi a tua própria palavra que nos alimentou e nos colocou de pé, nos dando um ânimo novo, nos colocando para frente, porque essa é a tua vontade, porque reconhecemos e sabemos que nada vai nos parar, nada vai parar a igreja que o Senhor levantou. Pai, muito obrigado, obrigado por tudo que aconteceu, mas principalmente por tudo que vai acontecer. Cremos que essa semana não acabou. Cremos que pessoas irão receber notícias boas vindo da sua parte. Portas abertas ainda irá acontecer ainda essa semana. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque a vida do cristão, a vida do crente é uma vida de fé, é uma vida de expectativas. Muito obrigado, Pai. Também criamos expectativa para o mês de agosto. Cremos que o Senhor vai nos surpreender, porque o Senhor faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. E nesse momento, Pai, da mesma forma que os meus irmãos chegaram em paz, nós os despedimos em paz, Senhor. Eles chegarão em suas casas em segurança, guardadas pela boa mão forte do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Irmãos, vão em paz e sejam abençoados na prática da palavra.